cicatriz. Quem vai responder todas essas perguntas mais uma vez, a queridíssima doutora Carla Bortolotto, dermatologista. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde, Carol. doutora. Vou passar por aqui para sentar do seu ladinho. Já está aqui no lugar. E esse assunto de cicatriz eu achei super interessante, achei bacana, porque a maioria das pessoas tem uma cicatriz, né? A gente vai começar a falar de cada uma delas, mas eu queria que você comentasse, de fato, por que algumas peles fazem cicatrizes aí normais e outras podem dar problema e essa cicatriz até virar uma queloide. Pois é, a cicatriz é um tema muito interessante mesmo pra gente discutir. Obrigada, Carol. Está linda, como sempre. Doutora impecável. Vocês viram? Depois eu mostro o look da doutora hoje. Gente, obrigada. Desfile sempre que ela vem aqui. Obrigada. Mas eu acho esse tema muito interessante, que a gente divide ele também na parte de estética e saúde. Porque, assim, os pacientes se queixam de cicatriz e a gente tem que tentar demonstrar que a cicatriz é uma memória da nossa pele, com algo que aconteceu. Tá. Seja um trauma, seja ele um processo cirúrgico, seja ele uma infecção que teve. Tem diversas possíveis causas de um quadro de cicatrização. E a cicatriz, como eu disse, como é uma memória da pele, é muito difícil a gente retirar ela. A gente transforma ela em outra, a gente melhora, mas é difícil tirar. Então, acho que isso é o mais importante para a gente poder conversar sobre cicatriz. Porque cria uma expectativa muito grande na pessoa que procura um tratamento para melhorar a cicatrização. Na verdade, ela não quer melhorar, ela quer que desapareça. E isso é muito difícil. Mas assim, como você perguntou, aí a gente tem que tipos de cicatrizes? Vários tipos. A gente tem a cicatrização normal da pele, a gente tem a cicatrização que ela passa dos limites daquele corte, daquela cicatriz, que é a chamada cicatriz hipertrófica, que é aquela que eu tenho uma elevação pequena do processo de cicatrização. E eu tenho o processo de queloide, que são aquelas lesões que ultrapassam o limite daquele ponto cirúrgico. Isso tem a ver com pele? Pois é. O que determina um do outro? A gente tem vários fatores que determinam o surgimento dessa cicatrização mais ruim, que é uma cicatrização que a gente denomina que tem um aspecto estético feio, né? Que tem um aspecto estético que incomoda o paciente. Vamos até colocar uma foto de queloide pra gente acompanhar. Olha, essa é grande, hein? Meu Deus. E é uma cicatriz que ela fez um procedimento, por exemplo, acho que é na mama que a gente consegue vir, né? Um processo de retirada. Então, esse processo, ele tem vários fatores. Primeiro, o momento que foi feita a cicatrização, se ela teve uma pressão muito grande, se ela teve um ponto cirúrgico não tão bem colocado. Depende principalmente da característica do paciente. Então, se o paciente tem mais predisposição a desenvolver o queloide ou a cicatriz hipertrófica, qualquer trauma que ele tenha na pele, ele vai desenvolver. Isso por um processo cirúrgico, como foi dessa paciente, ou como, por exemplo, bateu, ralou, machucou, ou até uma acne. Então depende muito da característica pessoal de cada um. Só que a gente só descobre depois que passa pelo problema, né? Não tem como descobrir antes de uma cirurgia se aquela pele, se aquele indivíduo vai desenvolver uma queloide. Sim, é normal depois de uma cirurgia, mas normalmente quando o paciente vem na primeira consulta, a gente, quando vai fazer um procedimento cirúrgico, existe esse questionamento. Você tem uma cicatrização boa? Até uma acne, um processo inflamatório simples, pode já demonstrar se ele vai ter uma cicatrização boa ou ruim. Entendi. Porque assim, se o paciente tem essa predisposição que determina através da raça e também de uma genética. Então assim, minha mãe tem muita cicatriz, ela tem muita predisposição a ter o queloide. Então eu tenho mais chance de vir a desenvolver. Isso também vale para a pessoa que tem a pele mais escura. Pessoas que têm a pele mais escura têm mais chance de ter cicatrizes hipertróficas e queloide. Olha, eu não sabia. Aí é no caso de uma acne, né? Isso. Que a pele fica marcada. Isso é considerado cicatriz, então, de acne. Sim, pois é. Nesse caso, eu tenho um quadro de cicatriz de acne. Esse quadro, ele foi desencadeado, diferente daquele que a gente mostrou, por um processo cirúrgico, esse é por um processo inflamatório. Então, hoje em dia, a gente, quando observa um paciente que tem um quadro inflamatório grave de acne, a gente já trata ele sistemicamente, evitando a formação de uma cicatriz de acne. Porque a cicatriz de acne, aí o tratamento é muito mais complicado.
tem que fazer o quê, doutora? É Pois com é. laser, que a gente fala tanto de laser, que existem tantos lasers. O laser é capaz de melhorar um aspecto desse? Depende muito do tipo de cicatriz. Vamos pensar então que eu tenho uma cicatriz. Vamos começar para aquele quadro de acne. Tá. Eu tenho uma cicatriz da face. Eu tenho que perceber se aquela cicatrização, ela é uma cicatrização que ela alterou até um nível mais profundo. Isso é feito através de um exame físico no paciente. Eu vou distender a pele dele, eu vou perceber se aquela cicatriz ela permanece mesmo na distensão da pele. Tá. Ou se é um tipo de cicatriz que mesmo eu fazendo a distensão da pele, ela ainda permanece. Isso vai determinar para mim o nível de profundidade de acometimento dessa cicatriz. Perfeito. Então, uma cicatriz na face de um quadro de acne, a gente tem que deixar muito claro que a gente vai tentar maneiras de amenizar. Então, assim, eu tenho vários pacientes que falam, eu quero sumir. A resposta para desaparecer aquilo, não tem como. Eu tenho como melhorar. Eu já tive pacientes que assim, a melhora foi absurda. Tá. E que superou a expectativa. Mas para chegar, vamos colocar de novo a imagem da cicatriz de acne, que acaba sendo até muito comum. Imagino que muita gente esteja se identificando. Agora, para chegar nesse ponto e ter uma cicatriz como essa, onde errou esse paciente? Ou às vezes esse paciente não fez nada de errado e a pele mesmo, essa condição de paciente que contribuiu para isso. Eu acho que é difícil a gente determinar o momento do erro, né? Mas assim, eu acho que... Cutucar já é um erro, Já né? é um erro. Cutucar já é um erro, manipular, né? A mão infectada, manipula. É você não tratar essa acne achando que é um processo natural da sua vida e que você vai passar por ela rápido. Tá. Não tratar adequadamente, ou seja, tratamentos tópicos, proteção solar, evitar esse processo inflamatório, essa evolução. Então, isso é a primeira coisa. Entendi. Mas eu estou num quadro de acne, eu não cuidei antes e hoje eu tenho. Tem alguma situação para eu tratar? Existem hoje, Carol, milhares de tratamentos que a gente pode fazer para cada tipo de cicatriz. Tá. Então eu vou numa cicatriz leve, que pode ser, por exemplo, peelingzinho com químico, com algum tipo de ácido, várias sessões repetidas para a pele poder renovar, melhorar a queratinização dela e eu superficializar aquela cicatriz. Tá. Existe o quadro que eu faço de cirurgia, eu tiro aquele processo de cicatriz, eu troco aquela cicatriz por uma outra cicatriz menor. Porque a face é interessante quando a gente tem um quadro de cicatriz. Por um lado, é difícil o tratamento, mas por outro lado, a face cicatriza muito bem. Então, se eu exponho ela a agressões, eu tenho uma cicatrização boa. Então, nesse caso, às vezes eu tiro um processo de acne que tem aquela cicatriz e trago outra. Isso, eu trago uma que é mais fininha. Ai, que interessante. Isso é um tratamento feito antigo já, mas que a gente opta dependendo do nível que a gente tem essa cicatriz. Existem também os lasers, hoje essa tecnologia. A gente tem uma imagem, diretor, me parece, acho que a última imagem que eu acho que é um laser, até queria colocar para perguntar para a doutora. Vamos ver se é a última imagem, eu acho, essa daí. Isso é um laser? Pois é, isso é um tipo, é uma ponteira de laser, e a gente tem os lasers que a gente consegue definir essas tecnologias entre fracionadas, entre não fracionadas, que seria o quê? É onde eu tenho um pulso que vai dando times diferentes de energia para essa pele. E eu tenho ela ser ablativa ou ser não ablativa. O que significa isso? É ela lesar a minha camada, a minha superfície, a minha epiderme, ou não lesar. Quando eu tenho um cicatriz de acne, eu tenho que pensar em um laser que seja ablativo. Que tem que lesar. Tem que lesar. Eu tenho que causar uma lesão. Essa lesão, CO2? Tipo um laser de CO2, que ele vai ter afinidade pela água e vai causar carbonização. É um laser de CO2. Existe hoje os microagulhamentos, que a gente está vivendo uma era de microagulhamento, que você pode utilizar tanto através de um laser, quanto através de um microagulhamento que você passa na pele. Aqueles rolinhos. Isso, ele é como se fosse um rolinho que você vai deslizando sobre a pele e ele vai causar uma ablação nessa região que você for aplicar. E é legal esse microagulhamento, que ele pode ser feito tanto através de tecnologias, que essas tecnologias associam também várias outras, como radiofrequência junto, ou o rolo, que é o microagulhamento que você desliza na pele.
E junto disso, a gente consegue fazer o que a gente chama de drug delivery, que é depois do procedimento jogar na pele algum ativo, para que ele tenha a ponte de ligação entre a área externa e a área interna. Olha. E esse ativo pode ser uma vitamina C. No caso de uma cicatriz hipertrófica, a gente pode, no caso de uma cicatriz de acne, desculpa, a gente pode usar ácido hialurônico em baixa concentração, que aumenta e faz um preenchimento da pele. Então existem... Aquela depressão que a gente enxerga, que é a cicatriz, ela acaba... Sim, ela acaba dando uma volumizada na pele, então eu dou não só a impressão, mas eu tenho uma melhora daquele aspecto. Então, vou fazer o seguinte, vou colocar uma perguntinha do público. Má, vou te pedir um super favor. Vamos achar uma imagem desse rolinho que a doutora comentou. Onde a perguntinha é da Elaine ou Eliane? Elaine. Elaine, um beijo pra você. A gente vai colocar na tela, então, a nossa imagem da cicatriz de cesárea. Porque a cicatriz de cesárea é um negócio interessante, né? Eu sempre quis ter parto normal, então não me imaginava tendo uma cesárea. Mas eu tive uma cesárea. Agora, a última coisa que eu pensei foi na cicatriz. Engraçado como você está tão envolvida ali com outra coisa que você não pensa na cicatriz. E eu acho que tem muitas mães que acabam tendo uma cicatriz não tão bonita ou muito aparente porque não cuidam, porque nesse momento a gente está cuidando de outra coisa. Tô certa ou tô errada, doutora? Eu acho que você está certíssima. E tem algo mais assim que vai além, porque a parte também, os médicos em si, eles deixam de... Não é que não dão valor, mas assim, existem outras situações. É a recuperação da mulher, é o processo de amamentação, é o processo da criação, é tudo junto. Então, eu acho que a cicatriz, que o corpo está respondendo, eu acho que ele é deixar um pouquinho de lado. Aí, quando você se depara, você fala, gente, a minha cicatrização. Tá já um negócio complicado. Porque assim, é impossível não ficar nada, né? É impossível. É impossível. Eu acho que assim, E uma coisa que eu vejo muito dos pacientes, deu o ponto errado, deu o ponto... É muito difícil, ainda mais hoje em dia, com as tecnologias que tem, com o investimento que tem nas cesáreas, principalmente, fazer um ponto ruim. E essa cicatrização depende muito do paciente. Tá. Da maneira que ele vai cuidar disso. Então, normalmente, o paciente, a mulher sai da maternidade com a cicatrização, com os pontos que são internos, que eles são absorvíveis, que a gente chama, e ele vai com um curativo oclusivo. E a maioria das vezes, que a gente sabe muito bem, elas recebem a orientação de não tirar o curativo. Por quê? É muito importante. Eu trouxe aqui para a gente ter um exemplo, que a gente tem um tipo de curativo chamado oclusivo, que na verdade a função dele é como se fosse um adesivo. Tá, vou pedir para... Aí, tá mostrando. É como se ele fosse um adesivo. Cima, essa parte de baixo, né? Essa é a parte de baixo. Aqui é a parte onde entra em contato com a pele, que eu vou tirar. Eu vou tirar esse contato, né? Eu vou tirar esse papel. E o que eu vou ter contato com a pele, na verdade, é um adesivo transparente. Olha, aqui consegue ver, né? Tá. É um adesivo e que eu tenho um tamanho, um rolo grande, que eu vou poder cortar e aplicar na região aonde eu quero tratar. Tá. Certo? Isso aqui já é um segundo tempo. Por quê? Ela sai da maternidade com um curativo normal. Espera em torno de 10 a 15 dias, aquele curativo é retirado. E se ainda existir algum ponto cirúrgico, ele é retirado também. Esse é o tempo de cicatrização. E depois a gente orienta a colocar esse tipo de adesivo. É claro que depende muito de uma paciente, mas na maioria das vezes a gente consegue ter essa indicação. Colocando esse adesivo, Carol, o que ele vai fazer? É como se fosse uma barreira. Ele vai evitar que eu tenha o crescimento da cicatriz para limites superiores e para limite além daquele ponto onde foi feito o corte. Tá. Então, e deve ser trocado sempre, né? Esse aqui, no caso, ele não é apenas um curativo. Ele tem um ativo aqui dentro, que é um corticoide, que ele tem como principal função, esse corticoide, fazer a imunossupressão dessa proliferação da cicatriz. Tá. Então, é um tratamento além da oclusão. Então, eu tenho um tratamento que é o mecânico, de segurar a pele. Que é um adesivo que chapa. E eu tenho o tratamento da aplicação, que aqui dentro, em contato com a pele, libera um produto.
Que bacana. Agora, isso só tem sentido, só tem valor nesse momento, se hoje uma paciente, como no caso da Helena, tiver com uma cicatriz e ela precisa tratar, hoje isso não dá mais. Depende, sabia? Eu tenho alguns pacientes, dependendo do tamanho que eu tenho essa cicatriz, às vezes esse tratamento já é suficiente. Olha que legal! Então, às vezes, você tem um tratamento simples, que às vezes, o que é mais importante é perguntar para o paciente o que incomoda. Porque às vezes não é nem a cicatriz, é a cor, por exemplo. É o vermelhinho, algumas cicatrizações são escuras. A pele mais morena é uma pele que tem uma cicatrização escurecida. Tá. Então, e é possível clarear? É possível clarear. A gente tem vários tratamentos que clareiam o tom da pele como de uma cicatriz. Olha que Então, bacana. assim, depende muito. Eu tive uma paciente um dia que a queixa dela principal foi a textura e não a linha da cicatriz. Então, ela fez um tratamento, no caso, a gente fez eu dei várias opções de tratamento, e ela ficou super feliz porque a gente melhorou a textura, mas a marca continuou. Mas a textura, ela era no rosto, ela queria passar maquiagem e não conseguia. Então, com a maquiagem, ela sabia que ela ia tampar. Antes, ela tinha a alteração do relevo. E aí ficava um relevinho. Isso. Então, depende muito, eu acho que, da queixa. Agora, o cuidado para quem vai ter, então, bebê, eu me lembro que esse curativo, logo que eu saí da maternidade, que eu tomava banho, secava com secador, o curativo, para ficar bem sequinho. E não ter deixar cuidado, umidade. Né? Não deixar umidade, né? Isso é o mais importante nesse primeiro momento. É o mais importante, e o segundo mais importante, evitar qualquer tipo de trauma, qualquer tipo de peso em excesso, muita situação em que possa causar o quê? O desprendimento das fibras no processo dessa cicatrização. Então, assim, atividade física? Não. Pode. Pegar peso? Não. Aí depois, abriu, eu voltei a malhar, eu voltei a fazer sem a orientação. Vai ter a abertura, sim, da cicatriz. E pode ter até quadros de deiscência, que a gente fala da abertura total. Tem que operar novamente, então tem que tomar 45 cuidado. dias pelo menos, né? Dependendo do caso, até uns 3 meses. Eu acho que eu fui liberada com 45, tava tudo bonitinho, mas é por isso que a gente fala do parto normal, o quanto o parto normal favorece essa parte, né? Não só pela cicatriz ou não, mas para poder ter a vida normal mais depressa. O Mar encontrou, doutora, a imagem, vamos falar do rolinho um pouquinho, que é o microagulhamento que a doutora estava comentando. Isso. É esse aí, né? A gente tem várias maneiras de realizar esse microagulhamento hoje. Existe através desse rolo que a gente passa, que existem várias marcas no mercado. Ele é um procedimento individual, depois de utilizado é descartado, porque a agulha fura, tem sangramento no local da aplicação e ele chega em profundidades bem diferentes. Você pode chegar até... Você controla. Por exemplo, as máquinas, as tecnologias, as máquinas de aparelho, você pode controlar até 0, que é nada, e até 3,5 de profundidade. Então, você chega até o nível da derme. Nossa. Então, que é onde eu tenho o processo de cicatrização, onde eu tenho as fibras elásticas e consigo acessar essa região. Então, depende da região, se é no rosto, se é numa cicatriz de cesárea, se é numa cicatriz de mama, na perna. Então, depende de cada região. E esses também podem atingir também profundidades maiores. A gente tem um vídeo também, não tem, Mar? Eu acho que o vídeo mostra exatamente isso. A camada que acontece a lesão, né? O trauma. Isso, vou pedir para você explicar, doutora. Isso, esse é um vídeo que ele consegue caracterizar os níveis da pele. Então, quais são as camadas? Eu tenho a epiderme, eu tenho a derme, que é a segunda camada da pele, e depois eu tenho a hipoderme, que é onde eu tenho aquelas células gordurosas amarelinhas. Tá? Então, o que esse vídeo mostra pra gente? Em que nível é o trauma. Então, se eu tenho um trauma mais superficial, atingindo só a epiderme, onde está, por exemplo, a base do pelo, a cicatrização vai ser ótima e não vai ter cicatriz. Porque eu tenho uma regeneração completa da pele. Se eu tenho uma lesão mais profunda, como agora o esquema está mostrando, aí eu consigo o quê? Uma cicatriz mais profunda e a cicatriz mantida. Quanto mais profundidade, mais chance. Isso, mais chance. Cicatriz. E uma coisa interessante também é, por exemplo, se eu fiz um trauma único, um corte, ou se foram vários. Quando eu tenho vários, como eu tenho áreas poupadas na região, a cicatrização ela é melhor e a cicatrização é mais rápida, porque eu tenho ilhas de pele sã. Agora, se eu tenho um trauma, um corte, como por exemplo a cicatriz de uma cesárea,
Ali eu tenho um filete sem pele, que eu tive um corte. Então, a cicatrização, ela vem da lateral. Então, ela é mais difícil, tanto no processo, que demora essa cicatrização, quanto também num tratamento, porque daí vai basear no mesmo princípio. Agora, numa mesma pessoa, tá, que tenha já essa parte genética que você comentou, que pode desenvolver mais queloide ou não. Vamos colocar de novo, quando acabar o vídeo, por favor, a foto da queloide, que é a primeira, aquela do seio. Se ela tiver várias cirurgias, certamente ela sempre vai apresentar queloide, ou existem regiões do corpo que são, digamos assim, menos sensíveis, como você está explicando desse lance do corte, que talvez ali numa cirurgia grande ela apresentou queloide, mas se fosse em outro lugar, não. Isso é muito interessante, Carol, porque a pessoa que já tem um quadro de queloide, ela tem mais chance de ter queloide. Sim. Tá, em qualquer parte. Em qualquer parte. Porém, tem regiões do corpo onde essa chance, ela aumenta mais. Então, vai ser quase certeza. Tá. Quais são essas regiões? A região do colo, tá, a região do pescoço e a região do dorso. Então, são as regiões que a chance, assim, aumenta muito. Uhum. É claro que, por exemplo, se ela machucar na perna, tem menos chance, mas pode ter. Tá. Então, quando a gente vai orientar uma cirurgia, a gente tem que pensar muito bem, porque se é nessa região. Por isso cirurgia de mama, então de prótese de mama, é uma cirurgia que pode aumentar. E essa região é uma região muito comum para a apresentação desses queloides, dessas cicatrizes hipertróficas. Uhum. E um dos tratamentos para o queloide e para a cicatriz hipertrófica é você fazer a retirada cirúrgica. Então, o sofrimento é o quê? Você faz a retirada cirúrgica e depois de um tempo volta ao processo. Entendi. Porque é uma região muito comum, porque é uma região onde as fibras estão bem estiradas. E você tem o trauma direto, você tem a exposição. Então, é muito complicado. E, assim, alguns tratamentos são... Desculpa, bastante frustros, porque... Depois volta. Depois volta. Então, assim, existe... Queloide, então, digamos, de todos, é o mais complicado. É o mais complicado de tratar. Porque essa pessoa sempre... Sempre. A gente faz a aplicação de corticóide com agulha na região para tentar abaixar o volume daquele queloide. Tá. Existe a beta-terapia, que é como se fosse banho de prótons, que é feito. É como se fosse uma radioterapia que o paciente faz em um ambiente hospitalar, logo após a retirada dessa cicatriz queloidiana, e que ele vai, fala banho de elétrons, na verdade, mas não é, né, um banho, é como se fosse uma radiação que coloca na região para você causar uma prevenção no crescimento dos fibroblastos, do novo queloide. Isso é muito bom, porém, quando parou de fazer, a chance de voltar a ter é muito grande. Olha só. Vamos colocar uma perguntinha, então, do público, né, Maia, a respeito disso. Vamos ver quem escreveu pra gente. Um beijo, Paula, obrigada. Tenho tendência a queloide, posso usar um microagulhamento? Pode ser, então, uma técnica para queloide ou não? É uma pergunta excelente, que é até difícil a gente responder, porque ela vai fazer um trauma. A gente teria que fazer, nesses casos, um teste, porque depende aonde é a cicatriz dela. Tá. O microagulhamento para o rosto é muito bem aceitável. Para o corpo, se você tem queloide, ele tem que ser feito primeiro um teste. A gente faz em uma pequena área para a gente ver se tem esse resultado. Se não, pode também surgir queloide. E assim, importante dizer é que o microagulhamento, ele é muito bem-vindo para aquela cicatriz, como por exemplo, de acne, aquela cicatriz mais plana na pele. Tá. Quando eu tenho uma cicatriz que é ou a hipertrófica e o queloide, o acesso àquela pele, ele está impedido por causa dessa elevação. Então, eu tenho que primeiro tirar essa elevação e tratar a base. Então, assim, são tratamentos diferenciados. E demora. E demora. Mas, assim, acho que a pergunta que ela quis dizer é assim, se ela tem queloide na pele, ela pode fazer microagulhamento no rosto? Tem que passar por um teste. Tá. No rosto para ver se ela vai ter. Agora, para o queloide, o microagulhamento talvez não seja a melhor indicação. Agora, doutora, eu tenho uma curiosidade que é o seguinte. Depois que você tem ali a cicatriz e até ela não tá como queloide, ela não tá ali chamando tanta atenção, ou não te prejudica, ou é algo que não te incomoda. Com o passar dos anos, o aspecto dela pode mudar ou não? Porque daí já me vem na cabeça colágeno, se tem relação, envelhecimento da pele, flacidez da pele. Sim, ela pode mudar o aspecto e às vezes esse aspecto mudar para pior.
Então, a gente pode ter uma cicatriz, por exemplo, na perna, por exemplo, na face, essa cicatriz de acne, que com o passar do tempo a pele vai envelhecendo. A gente vai tendo a perda de colágeno, a gente vai perdendo as fibras elásticas, a gente vai tendo uma flacidez da pele. E com isso, o aspecto da cicatriz, sim, fica pior. Então, a gente também tem que estar preparado para isso, quem tem a cicatriz, e resolveu não tratá-la depois de formada. Sim, né? A gente vê, por exemplo, uma criancinha que tem uma cicatriz, você olha, você nem percebe tanto. Quando a pessoa fica mais velha, a cicatriz também, com a nossa pele, ela sofre esse processo de envelhecimento, com certeza, Carol. Mas, de qualquer forma, até pra gente fechar, existem muitos tratamentos e vale a procura pelo tratamento, né? Existe, por exemplo, esse cremezinho, é um creme, ele eu coloquei esse aqui que era um curativo oclusivo, certo? Sim. Existe esse, Carol, que a gente indica também, que ele é um gel, tá vendo? Que legal, vamos ver se a gente consegue mostrar bem de pertinho. Tá vendo aqui, ele é um gel? Eu aplicando ele na pele, ele funciona como se fosse um curativo oclusivo. Ah, ele fica tipo a camada que parece um adesivo. Eu aplico ele na pele e deixo ele 24 horas. Existem com ativos na fórmula ou somente esse silicone. Tá. Então que ele vai, não consigo aplicar o coisa porque ele descola. Isso pode acontecer dependendo do desnível. Tá. Se é muito desnivelado, ele descola. Então existe esse gelzinho que é indicado quando? Logo após a retirada dos pontos cirúrgicos. Para evitar a formação de uma cicatriz hipertrófica. Que então, legal. para e melhorar. É um produto pronto ou ele é manipulado? Ele é um produto pronto. Ele é indicado por dermatologistas, por cirurgiões plásticos, para serem usados logo após no pós-cirúrgico. Muito legal, doutora. Só posso agradecer. Super aula, hein, gente? Olha, é impressionante. Ai, adoro aprender tudo isso. Então, como cuidar da cicatriz e o que fazer para preveni-la, né? Eu acho que foi uma verdadeira aula da queridíssima dermatologista, doutora Carla Bortolotto, que vem sempre ao programa, sempre que vocês tiverem dúvidas. Eu sei que chegaram várias. Ela volta e a gente comenta tudo aqui no ar. A gente responde também. Obrigada, sempre um prazer tê-la Carol, aqui. O prazer é todo meu. Quem viu aí, a gente não pode falar um nome, claro, farmacêutico, etc. Mas procure o médico, né? Comente o fato de você falar como sim. né? Possivelmente seu médico já vai te dizer qual é o produto adequado. Doutora, um beijo, ótimo final de semana. Beijo pra você até a próxima. também.